vamos conversar neste vídeo um pouquinho sobre a segunda geração romântica, né? Sim, os slides são escuros para ficar com esse tom mais sombrio, exatamente para poder lembrar bem uma das características principais da segunda geração romântica, né? É uma geração que vai ter esse tom mais escuro, esse lado mais misterioso, esse lado mais sombrio. As três palavras que resumem a produção artística desse período são idealização, paixão e morte. Vocês vão perceber que a mudança de temática e de abordagem é bem diferente se comparada à primeira geração romântica. Quais são, então, as características desta literatura? Os temas, os principais temas são amor e morte, medo e solidão, né? O que se tem aqui é uma abordagem idealizada tanto do amor quanto da morte, né? E nos textos a gente percebe a solidão e o medo sentidos pelo eu lírico. Há um culto a uma natureza sombria, uma natureza noturna, uma natureza que passa a uma ideia de morte, de destruição, de negatividade. É uma natureza misteriosa, escura, tá? Há uma idealização da realidade. Em que sentido? Dentro da poesia, dos versos e da arte, né? Eles idealizam o mundo, eles idealizam o amor, eles idealizam a morte, né? Então vem totalmente diferente do que é a realidade, tá? Expressão de sentimentos contraditórios, né? Como assim contraditórios? A ideia de amar, querer a pessoa amada, mas ao mesmo tempo não se aproximar, não poder concretizar, né? A questão do medo e da solidão. Então a pessoa é solitária, né? Fala da solidão, mas também não procura ninguém, não vai atrás da pessoa que tanto idealiza, né? A gente vê aqui muito essa questão de oposições dentro do texto. Há um exagero sentimental, sim, muito exagero sentimental, exagero mesmo. Ama-se e ama-se muito e demais, né? Eu diria para vocês aqui, né, que a gente pode comparar muito a produção artística desse período com a produção de muitas músicas sertanejas no nosso contexto, tá? Que são aquelas músicas que a gente chama de músicas de sofrência. É o mesmo estilo, a mesma ideia. Ama-se tanto que é preferível morrer do que ficar sem a pessoa, né? A morte, ela chega a ser idealizada a ponto de parecer que o único que a única coisa que poderia acontecer para livrar esse eu lírico do sofrimento, para livrar esse eu lírico da realidade que é tão cruel para com ele, é a morte. A morte, ela chega a ser idealizada a ponto de ser tratada como amiga, como a musa inspiradora. E quando eu falo na questão da musa inspiradora, é porque as mulheres são descritas com características de cadáver, tá? A gente vai perceber isso no texto, né? Nos textos que nós vamos ler. Essa ideia da palidez, essa ideia da falta do brilho, da falta da cor, né? Tudo isso é levado em conta. É um exagero muito grande, sim. É um exagero no sentido de que ninguém me entende, ninguém me compreende, né? Há a questão do isolamento. Então, é muito parecido com situações que a gente vê hoje na nossa realidade, né? Aliás, alguns psicólogos chegam a dizer que nós estamos vivendo num período neorromântico,
Em que sentido? Na segunda geração romântica, nesse momento que as pessoas se sentem não compreendidas, se sentem sozinhas, né? Que tendem a idealizar as coisas, né? E caso não aconteça como se imaginou, o sentimento de perda é muito grande, é uma dor muito profunda. Então, é nesse sentido. Havia por esses poetas uma admiração muito grande por Lord Byron, que é um poeta inglês, em que os sentimentos são extremamente arrebatadores, né? A pessoa é consumida pelo sentimento, né? Então, se a alegria é alegria em exagero, se é tristeza em demasia, né? Então, essa ideia do ser humano ser tomado pelos sentimentos e agir movido pelos sentimentos, né? Sem ouvir a razão, sem parar para refletir, é se deixar mover apenas pela emoção, apenas pelos sentimentos, tá? A imaginação vai ser o refúgio desses poetas, desses artistas, né? Eles vão se isolar da sociedade, né? Na verdade, eles se sentem isolados da sociedade porque eles se sentem incompreendidos por defenderem princípios morais e éticos que não têm mais sentido para essa sociedade. Então, eles vão, por exemplo, defender a ideia de um amor ideal, que é aquele amor que não se concretiza carnalmente, né? E as pessoas não compreendem isso. Eles se deixam mover muito mais pela emoção do que pela razão, então a sociedade não vê isso. Na verdade, vamos contextualizar para que possa fazer sentido para vocês. Quando, lá naquele vídeo que eu falei sobre o romantismo, quem não assistiu aquele vídeo, né, por favor, assista ao vídeo, que vai compreender melhor a ideia aqui. Quando surge o romantismo naquele período, as pessoas elas estavam com um pensamento, principalmente os jovens, muito positivo, né? Por quê? Lembra que esse movimento surge na Europa com a queda da monarquia, Revolução Francesa, isso influencia. Aí tem os movimentos de independência, inclusive no Brasil, independência do Brasil, do país, e aí há uma perspectiva muito grande em relação a tudo isso. A perspectiva de que a situação social vai mudar, que as coisas vão se alterar e não é o que acontece. Então há uma decepção muito grande das pessoas em relação à expectativa que colocaram por esses movimentos. Então lá na primeira geração se idealizou demais o país, se colocou o país como o centro, a pátria era a musa inspiradora, o amor desses, tinha um romance com a pátria, né? Porque se colocava expectativa demais em relação à própria pátria, ao próprio país. E isso não aconteceu, as coisas não mudaram. Então houve uma decepção, né? E essa juventude, né, é fruto dessa decepção, dessa expectativa, né, que não foi atingida. E aí você tem então essa visão negativa, né? Porque se idealizou uma pátria, essa pátria idealizada não existia, não chegou a existir, e aí então há uma decepção, sim, com a realidade, que não é aquela da expectativa, tá? E eu falo isso não só na questão do Brasil, porque a segunda geração não surge no Brasil, ela vai surgir exatamente na Europa, exatamente por essa expectativa de mudança social que se tinha e que decepcionou demais essa geração, né? Não foi aquilo o prometido pela Revolução Francesa, não foi essa ideia de fim de monarquia, início de república que se esperava. Então há essa decepção, e aí os artistas, lembra que a gente já conversou que a produção artística ela é obra de um contexto. Não tem como dissociar a produção do seu contexto, porque é a visão de mundo das pessoas que são colocadas dentro da obra. A obra de arte, seja ela uma pintura, uma escultura, uma poesia, uma música, um texto, o que for, uma dança, ela é resultado de uma visão de mundo.
E a visão de mundo das pessoas está restrita à vivência delas. Então, as obras, elas têm uma marcação contextual, sim. Isso é inegável. Então, veja, se eu tenho uma geração que está extremamente decepcionada, porque esperava algo que não se concretizou, é natural que esse sentimento de descontentamento vá para a obra artística, que é o caso aqui. A segunda geração vem como a geração da tristeza, a geração que vai se deixar levar pelo emocional acima da razão, né? Por estar aí perdida. Afinal de contas, em que acreditar, né? Se tinha uma expectativa que não foi suprida. E aí esses jovens, né, esses artistas, eles vão se sentir incompreendidos, né? E vão se sentir isolados e vão acabar ficando isolados, né? Muitos vivem em repúblicas estudantis, eles acabam frequentando lugares não muito, como dizer, salubres, né? São ambientes insalubres que fazem mal à saúde e tudo mais, tá? Há um desejo muito grande pela morte, realização da morte, né? Então, continuando a falar disso, a idealização da mulher virginal, a mulher amada, ela é idealizada a ponto dela ser vista sempre descrita como uma virgem, né? E a gente não pode esquecer que as características dadas a ela são características que lembram um cadáver. Essa mulher nunca poderá ser alcançada, esse homem nunca vai poder concretizar a sua relação amorosa carnalmente, porque a partir do momento em que se concretiza no plano real esse amor, ele perde todo o encanto, tá? Então aqui é o amor platônico, aquele amor que ele se realiza e se concretiza em sonhos, né? Na mente e nunca no plano real. Esses artistas, eles têm um fascínio muito grande pelo mistério, então é por isso que a gente tem esse tom mais escuro, mais sombrio. O subjetivismo é pessimista. Subjetivismo lembra sempre quando se fala do eu, sempre dos sentimentos, né? Ele é pessimista, sim. É uma visão pessimista da realidade. É uma visão pessimista do outro ser humano, tá? E isso vai aparecer dentro da obra. Há uma inadaptação do artista à sociedade, né? Como já expliquei anteriormente, exatamente por ele pensar de uma forma diferente do que ele vê na realidade, tá? Há uma idealização do sentimento amoroso, né? Como eu falei, o sentimento amoroso não encontra espaço no mundo real, por isso que ele é projetado em sonhos. Por que não ganha espaço no mundo real? Porque ele perde a magia, porque ele se torna racionalizado. Então, ele é projetado em sonhos. Toda vez que há uma concretização amorosa, há um encontro carnal, na verdade, é em sonho. Há muitos poemas, a maioria dos poemas, eles trazem delírios, descrição de sonhos, né? A concretização do desejo no sonho, tá? Então, a gente tem aqui essa distinção, né? Esse amor, essa realização amorosa, essa concretização amorosa, ela nunca vai acontecer no plano da realidade, apenas no plano do sonho, porque a partir do momento que esse homem fique, né, que ele fique com essa mulher no plano real, essa mulher deixa de ser virginal, deixa de ser essa ideia de angelical. Gente, a mulher é vista como que um anjo, o anjo da morte, vamos assim dizer. Por quê? Porque o fascínio pela morte é muito grande, né? É atrativo, tá? Mas não pode se perder essa ideia do anjo, do distante, do longe, né? E como já falei para vocês, a natureza, ela é puras, sempre a ideia de algo negativo. Eu trouxe aqui para exemplificar para vocês um poema do Álvares de Azevedo, chamado Pálida Imagem. No delírio da ardente mocidade, por tua imagem pálida vivi.
A flor do coração no amor dos anjos, orvalheias por ti. O expirar de teu canto lamentoso, sobre teus lábios que o pavor cobria, minhas noites de lágrimas ardentes e de sonhos enchia. Foi por ti que eu pensei que a vida inteira não valia uma lágrima sequer, senão num beijo trêmulo de noite, num olhar de mulher. Se a vida é lírio que a paixão desflora, meu lírio virginal eu conservei. Somente no passado tive sonhos e outrora nunca amei. Foi por ti que na ardente mocidade por uma imagem pálida vivi, e a flor do coração no amor dos anjos orvalhei só por ti. Veja que a imagem dessa mulher é uma imagem idealizada. A gente tem aqui a comparação dessa mulher a um cadáver. Olhem a segunda estrofe, né? Sobre teus lábios que o pavor cobria. O pavor, a falta de cor, né? No delírio da ardente mocidade por tua imagem pálida vivi. Pálida, o que é pálido? O cadáver é pálido. Então, essa mulher, ela é sempre comparada às características da morte, né? E veja, se não num beijo trêmulo de noite, num olhar de mulher. É no olhar que você encontra o beijo. Não, no beijo não se realiza. Está tudo no plano da idealização, né? A ideia da negatividade, ó, somente no passado tive sonhos e outrora nunca amei. Teve sonhos antes, hoje não tem mais. Nunca amou, nunca foi amado, né? Aqui a ideia de que antes nunca amou, agora ama, ao conhecer essa mulher, né? Foi por ti que na ardente mocidade, por uma imagem pálida vivi. Foi para poder ver essa mulher, para poder encontrar essa mulher que ele viveu a vida toda, né? Olha, e a flor do coração no amor dos anjos. Veja essa ideia do angelical, né? Essa ideia de um plano que não é o plano real. Este outro poema do Junqueira Freire, Morte, Hora do Delírio. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem. Tu és o termo de dous fantasmas que a existência formam, dessa alma vã e desse corpo enfermo. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem. Tu és o nada, tu és a ausência das emoções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem. Tu és apenas a visão mais real das que nos cercam, que nos extingues as visões terrenas. Amei-te sempre, pertencer-te quero para sempre também, amiga morte. Quero o chão, quero a terra, esse elemento que não se sente dos vai-e-vens da sorte. Neste poema, nesse quarteto, a gente tem aqui essa visão da morte, como eu disse, com carinho. Morte não é vista negativamente. Ela é vista como amiga. Veja, ele fala, amiga morte, quero pertencer-te para sempre, né? Pensamento gentil de paz eterna, amiga morte. A morte é vista como o fim do sofrimento, né? Porque viver neste mundo, quem compreende este poeta, é um tormento, né? E ele fala, tu és o nada, tu és a ausência das emoções da vida, do prazer que nos custa a dor passada. Ela é a ausência de tudo. A morte é a ausência do negativo, a morte também é a ausência do prazer, a morte é a ausência da dor, mas também da alegria. É o nada. É o nada, né? E a gente vê claramente aqui que ela não é vista de forma negativa, sim positiva, né? Como uma até, tá? Eu vou deixar um link na descrição de um videoclipe desta banda canadense que é o Evanescence. Olhem bem essa imagem, né? A foto da vocalista da banda. Eu gosto muito dessa imagem da capa desse CD porque tudo aquilo que eu disse para vocês da mulher idealizada, de como ela era vista, é dessa forma. Imagem pálida, o pálor dos lábios, né? Veja que ali você tem ausência de cor na boca, ausência de cor no rosto, né? A marcação do olho, porque o olho é a janela da alma,
né? Dizem que o olho é a janela da alma, então o olhar é o que diz tudo. Veja o contraste na imagem, né? O negro com esse tom azul, o claro, né? O sombrio uma imagem que diz muito, né? O videoclipe que eu vou deixar aí, que é Bring Me to Life, todo o videoclipe traz muito a ideia da segunda geração. Aliás, a letra da música também, vejam a tradução, né, que está junto. Ela vai dar muito essa ideia da segunda geração, tá? E como eu disse também, as músicas de sofrência. A diferença é que as músicas de sofrência que nós temos hoje no sertanejo principalmente, elas têm também um tom alegre, né? No sentido que o toque é alegre, os videoclipes têm cor, né? Mas a letra é a ideia do exagero das emoções, do se deixar levar pela emoção em detrimento da razão, né? Porque eu vou beber e vou beber e beber, né? Até cair, até morrer, vou chorar tudo que tem que chorar, tem a questão do exagero da emoção. Bom, não poderia, né, terminar esse vídeo sem falar para vocês do grande best-seller do período, que foi Os Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, tá? Esse romance epistolar porque ele é construído a partir de cartas, fez muito sucesso no período, chegou a ser proibido em alguns países, pelo menos, né? Parece que foi proibido em alguns países, porque ele gerou um efeito negativo, né? Muitos jovens consumiram esse romance, fizeram esta leitura e acabaram, após a leitura, cometendo suicídio, né? Na história aí principal, né, o protagonista, que é o Werther, ele se apaixona por uma mulher que ele descobre depois que é noiva do melhor amigo. Então é um amor proibido, um amor que não poderá ser concretizado, porque ele jamais vai trair o amigo, jamais vai roubá-la do amigo, né? Embora o amor até seja, parece em determinado momento correspondido, eu não vou dar certeza para vocês, tá? Porque eu não tive coragem de ler esse livro. Eu tenho, mas eu não tive coragem de ler ainda porque ele é pesado, ele é forte, né? Claramente o protagonista sofre com depressão, ele tem uma visão negativa da realidade, ele se apaixona por essa mulher e ele vê todos os sonhos dele destruídos a partir do momento que ela se torna inalcançável, e ele vai se corresponder, né, com um amigo contando, né, essa história, até ele chega a exaltar a morte num determinado momento, né? Eu sei porque eu li trechos, algumas cartas, e chega a dizer que a morte, né, ela é a sua salvação, né? Ele é aconselhado pelo amigo a não, né? O amigo tenta fazer ele agir a partir da razão e não da emoção, porque, gente, ele está perdidamente apaixonado por uma mulher que ele mal conhece, com quem ele sequer teve um relacionamento. Ele viu, acho que uma ou duas vezes. E o amigo começa a tentar trazê-lo para a razão. Cara, você não pode acabar com a sua vida por isso, né? Imagina. E ele se deixa consumir por esse sentimento e no final da obra ele acaba cometendo suicídio. Foi um romance que influenciou muito os jovens, né? Porque os jovens liam e se identificavam com ele, né? É um livro que mostra bem a questão do exagero sentimental. Quando eu falo exagero, gente, não estou, pelo amor de Deus, diminuindo o sofrimento de ninguém, tá? Porque, né, como já ouvi mais de uma vez e é fato, o mimimi do outro é uma dor que não está doendo em você, que você não está sentindo. Eu não estou falando que é um mimimi ou que é frescura, coisas do tipo, de forma alguma, tá? Mas a questão do exagero aqui é como as emoções são sentidas
no grau máximo, tá? Tudo é no máximo de intensidade, no maior nível possível de intensidade. E que, de fato, né, quando isso acontece, quando as emoções são sentidas no grau máximo de intensidade, a gente tem a sobreposição do emocional em relação ao racional, né? E a partir do momento que você age guiado pelo emocional e não pelo racional, quando não há o equilíbrio entre os dois, né? Algumas atitudes são feitas de uma forma que não há explicação palpável ou lógica palpável naquilo, né? Então, não há uma racionalização, não há um pensamento. E aí o comportamento poderia ser completamente diferente, tá? Então, atenção, quando eu falo do exagero, eu não estou falando que... Não quero que vocês digam assim, é porque você não estava na situação da pessoa, é porque você não se colocou num ponto, na situação dela. Eu já passei por isso, né? Já sofri horrores por um amor muito grande, né? E por experiência própria eu falo, existe sim um momento em que a emoção fala mais alto. E quando o momento em que a emoção fala mais alto, o sofrimento ele é enorme, parece que não vai acabar nunca, né? E quando você racionaliza, começa a levar para o ponto da razão, né? Você fala, não, isso pode ser, é uma dor que pode sim ser superada, né? Mas não é fácil, não é simples. Então, o que eu quero que vocês entendam é que dentro desse período, as obras desse período, elas vão ser produzidas com esse olhar, né? O grau máximo de intensidade dos sentimentos, das emoções, e a razão vai ser deixada de lado. Então, realmente, os artistas, o eu lírico, os narradores, né, desse período, eles vão achar que é impossível superar esse sofrimento, ultrapassar essa realidade. É delicado falar isso, mas é fato, tá? Era uma geração, sim, depressiva, né? Que vivia no grau máximo todas as emoções, né? Uma intensidade gigantesca, né? E tanto, né, que os poetas desse período, os artistas desse período, eles morriam muito jovens, né? Não porque eles cometiam suicídio, não, mas eles não tinham cuidado pela saúde. Então eles adoeciam muito cedo, né? Eles adoeciam muito jovens, não cuidavam e morriam. A maioria morreu de tuberculose, né? Que foi a doença do período, que não tinha ainda cura, e que eles acabavam pegando pelas condições que eles viviam, que eram condições insalubres, tá? Então, é um período, exatamente por isso, a questão do sombrio, a questão do noturno, do escuro, né? Porque são jovens aí mergulhados e perdidos dentro das próprias emoções, certo? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho melhor sobre esta literatura no Brasil e em Portugal.